De volta ao segundo bloco do programa Ponto de Vista, recebendo a nutricionista da cidade vizinha Sombrio, Jaqueline Nunes Valerim, que veio para falar sobre um tema muito importante e interessantíssimo que mexe com a vida de todas as pessoas, porque todos temos um familiar da terceira idade. Falar um pouquinho sobre a nutrição da terceira idade. Seja bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada pela oportunidade. Estou bem contente de estar aqui hoje. Ai, que bom. Eu fico mais feliz ainda. O programa Ponto de Vista está de portas abertas para receber profissionais como você, que trazem muita informação e dicas sobre a saúde de nós seres humanos, que necessitamos muito de conhecimento científico para poder termos uma vida mais tranquila. Obrigada. Jaqueline, então, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero começar falando para o telespectador de Araranguá que desde a década de 70 a expectativa de vida aumentou para o brasileiro, ou seja, tanto no gênero feminino quanto no gênero masculino, nós ganhamos 20 anos a mais. Isso são os dados não últimos atualizados, mas dados que estão sempre no IBGE. E em relação a isso, Jaqueline, eu quero te perguntar o que a nutrição vem a agregar nesse sentido. Bom, Ellen, em primeiro lugar, assim, a nutrição e a alimentação, ela agrega em qualquer fase da vida da gente, né? Sem alimentação a gente não sobrevive. Então, com o passar dos anos, né, o metabolismo, o organismo do ser humano, o nosso metabolismo, ele vai se modificando. E a gente precisa alimentar o nosso organismo de acordo com as necessidades da faixa etária que ele está, né? Na faixa etária que a gente está, em determinada faixa, nós precisamos se alimentar de determinada forma, porque temos muitas modificações no nosso corpo. Sim, né? São inúmeras modificações, nós não vamos conseguir citá-las todas aqui no programa, porque são muitas coisas mesmo, né, Jaqueline? Porém, algo que eu acho muito importante é a questão da reação neurológica da pessoa com a terceira idade. Por quê? Na terceira idade é mais fácil você ter os famosos AVCs, que são os derrames, como a gente fala, e eles também acabam regredindo um pouco o quadro de alimentação do idoso ou do pessoal da terceira idade. O que tu pode falar sobre isso? O AVC, na verdade, ele é um dos quadros, né, de degeneração neurológica, porque nós temos a própria idade faz com que realmente o idoso tenha um maior esquecimento, justamente porque a gente vai quando a gente vai avançando na idade, a gente vai diminuindo vai correndo o catabolismo, que é a degeneração de todas as partes do nosso corpo. Sim. Então, além do AVC, que na verdade é um problema cardiovascular, né, que é um problema das nossas artérias que realmente vão ficando muito mais enrijecidas, e aí pode ocorrer a hipertensão arterial e levar a um AVC. Nós temos também o Alzheimer, temos outro problema degenerativo que é o Parkinson. Isso, e tudo isso requer cuidados nutricionais. Primeiro, por exemplo, uma coisa muito básica, o esquecimento, é que o idoso, quando ele se esquece, muitas vezes ele esquece até se alimentar, né? E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente aqueles que moram sozinhos, né? Que não tem... Justamente. Hoje em dia tem muitos idosos que moram sozinhos e não tem pessoas cuidando deles, então isso já afeta de alguma forma. Com relação ao AVC, né? Se ele for um AVC que tenha provocado alguma disfunção na parte de locomoção, de alimentação, aí sim, realmente, dependendo do grau do AVC, pode levar até a pessoa ou a se alimentar por sonda ou se alimentar de uma forma mais pastosa, ter que ter o auxílio de um cuidador para ajudar na alimentação, porque por si só ele já não vai conseguir. É verdade. Inclusive, eu quero colocar para você, telespectador, que realmente a pessoa da terceira idade, ela acaba sendo uma pessoa teimosa. Teimosa que eu quero dizer no sentido que ela esquece de comer, ela não sente fome, e isso é muito prejudicial à saúde. Por isso que a Jaque veio aqui hoje para explanar um pouquinho para vocês o que isso pode ocasionar de malefícios e quais são os benefícios que você pode ter com uma nutrição correta através de um profissional como ela. Já que, em relação a isso, também quero colocar um caso que é muito típico das pessoas da terceira idade. Aqui a gente sabe que no Brasil são poucas as pessoas que têm acesso, condição financeira para poder fazer um tratamento legal, né? Poder comprar todos os seus medicamentos, para poder se alimentar de forma correta. Então, essa reação financeira pode atrapalhar também na questão alimentícia do paciente?
pode atrapalhar, até porque geralmente o idoso já é aposentado, né? E a aposentadoria não é aquela coisa, né, absurda, enfim. E geralmente o idoso já toma muitos medicamentos, isso é dispendioso. Então, para se dedicar à alimentação, uma quantidade maior da parte financeira realmente fica complicado. Mas o que eu acho mais interessante, assim, com relação à alimentação, né, que além da parte financeira, também muitas vezes o idoso acaba não dando mais tanta preocupação, não digo importância para a alimentação. Sim. E aí se torna uma alimentação repetitiva, monótona, e aí desta forma ele tem diminuição na absorção de nutrientes, né, que seriam necessários para ele. Então, a parte financeira justamente por aquisição de alimentos e também porque ele não tem mais tanta vontade de se alimentar de forma saudável. Certo, né? E isso que eu acho triste. Então, você que é parente de uma pessoa da terceira idade, se pode ajudar, ajude, dê uma atenção especial para o seu familiar, seu vizinho, seu funcionário, porque é muito triste, gente, chegar na terceira idade sem fome, sem vontade e sem cuidados. Já que, quais são os outros impactos também que estão atrelados à nutrição do paciente da terceira idade? Bom, como eu te falei, assim, quando a gente vai avançando na idade, nós vamos mudando muitas coisas no nosso organismo. Nós temos que pensar que o corpo da gente é como se fosse uma máquina. Quanto mais a gente usa, mais usada ela fica. Então, aquela coisa usada, talvez ela não trabalhe de uma forma como ela deveria trabalhar quando ela era mais nova. Sim. Então, nós perdemos muito do nosso paladar, né? As nossas papilas gustativas, elas diminuem, elas ficam menos sensíveis. Dessa forma, o idoso não sente muito sabor e aí implica no quê? Alimentos ou muito salgados ou muito doces. Geralmente, o idoso já tem ou diabetes ou hipertensão, isso já prejudica na alimentação. Ou então, por não sentir muito sabor, não tem muita vontade de comer e aí acaba, como eu falei, né, tendo uma alimentação monótona mesmo, não dando muita importância para o próprio alimento. E a falta da alimentação correta pode ocasionar outras patologias? Com certeza, tanto pelo excesso de alguns alimentos como pela deficiência de outros, né? Priorizar, por exemplo, alimentos mais ricos em açúcar, justamente pela deficiência de por não sentir o sabor, né, direito dos alimentos, ou priorizar mais alimentos ricos em sal, né, e aí pode agravar coisas que já estão, né, como eu falei, o diabetes e hipertensão, ou até surgir algum problema maior, como por exemplo uma insuficiência renal por excesso de sódio, alguma coisa assim, por excesso da pressão, né, aumentada. Existe algum item indispensável na alimentação de um paciente da terceira idade? Eu costumo dizer que não existe um alimento que salvaria um que seria o vilão, né? Eu acredito que existe um padrão alimentar que, se ele for saudável, ele é recomendado para qualquer pessoa, salvo alguns casos, né, de alguns problemas mais sérios de saúde. Certo. Mas a alimentação ela tem que ser variada e estimulada, porque quando a gente tem uma alimentação muito focada em determinado alimento, é bem provável que se tenha deficiência, até porque o idoso ele não absorve mais tão bem os nutrientes. Então, o que ele já se alimenta já não é tão aproveitado, até porque como ele usa muito medicamento, isso interfere na absorção também. Ele já tem uma motilidade intestinal um pouco pior, então ele também não absorve tão bem. Então, tem que ter muito cuidado, assim, as pessoas que cuidam dos idosos, como eu falei, eles hoje em dia moram muito sozinhos, né? E quando tu chega, tu vai ver qual é a alimentação dele, ele come todo dia aquela coisinha que é um arrozinho, um papadinho, um pouquinho de cafezinho, um pãozinho. Um peitinho de frango grelhado. E assim... E às vezes muito macio, aí tu não entende o porquê, ele já não tá mais comendo tanta carne, mas é porque ele já não consegue mastigar muito bem, e isso impacta tanto na massa muscular dele, que é uma coisa que acontece muito nos idosos, que é normal do ser humano, diminuir a massa muscular. Sim. E quando a gente diminui muito a massa muscular, quando acontece alguma doença, a gente tem tendência a ter um agravo maior, né? A gente tem que ter essa massa muscular, que é o nosso peso saudável. Em relação aos ossos também, porque a pessoa que vai chegando na terceira idade, infelizmente, os ossos vão ficando mais fracos? O nosso osso ele é um tecido vivo, então ele é feito de células, ele precisa se remodelar, certo? Então, até a gente atingir a maturidade, a gente ainda está remodelando super bem os nossos ossos, trocando as células. Depois, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a ter essa deficiência. Se não tiver uma qualidade de vida, por isso que a gente tem que pensar desde mais novo, né? Não deixar para cuidar lá. Mas se não tiver exercícios físicos, se alimentar de forma saudável, uma alimentação completa, rica em cálcio, né? A vitamina D, que é muito importante, não só através da alimentação, mas principalmente por causa do sol, pode ter um afinamento nos ossos e aí ter as fraturas, né, nos idosos, que é uma coisa que é muito perigosa. Jaqueline, então a gente sabe, eu comentei, ratifiquei anteriormente aqui,
que a elegância está na pessoa se manter um pouco mais magra, mas a gente sabe que na terceira idade é muito mais comum a obesidade, vimos pessoas acima do peso ou sofrendo também de obesidade mórbida. Então, de que maneira que você pode dar uma dica de autoestima mesmo para essa pessoa que está acima do peso e que quer um melhor condicionamento de vida? Primeiramente, eu queria dizer que cada indivíduo é único, né? Então, se cada indivíduo é único, a gente vê muita coisa dita hoje em dia na mídia para perder peso, enfim. E o idoso já é uma pessoa que é mais sensível nesse ponto, a gente tem que ter muito cuidado com a saúde. E de acordo com a composição corporal dele, ele realmente tem mais gordura abdominal, por isso que se vê muito mais idoso acima do peso. A dica que eu dou é sempre fazer alguma plano alimentar com orientação de alguém, vai no médico, vai no nutricionista, porque cada um tem um hábito alimentar, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma história alimentar, procura se alimentar de forma moderada, né? Por exemplo, aumentando o consumo de frutas, verduras, diminuindo o consumo mesmo de doces, que é uma coisa que eles privilegiam muito, diminuindo o consumo de frituras, esses produtos de padaria, e é rosquinha, e é pão, e é bolo, eles gostam. Cremes de baunilha, essas coisas, isso, né? Então, isso na verdade são dicas gerais, né? Como eu te falei, cada indivíduo é de um jeito, e muitas vezes o idoso já vem com histórico de outros problemas de saúde que também necessitam de cuidados. Certo, eu quero citar a granola. A granola, assim, foi muito colocada, muitas pessoas consomem. Mas o idoso, ele pode consumir a granola? É interessante para ele? Pode sim, ela é uma fonte de fibras bem importantes, é um mix de fibras, né? Só tem que ter cuidado o idoso que tem diabetes, porque muitas vezes tem granolas que tem açúcar. Sim. Né? Então é interessante optar pela granola sem açúcar quando o idoso tem o diabetes. Agora, um tema muito importante que as pessoas às vezes se esquecem de beber: a água, a fonte de vida. E nessa fase, a desidratação é muito grande. Foi como você colocou, você não tem mais nem saliva, né? Já está lá sempre mais ríspido, mais áspero. Então, se não beber água, como que fica o funcionamento do seu organismo? Nosso corpo é composto na maioria pela água, então com certeza já se vê por aí que ela é super importante, né? Mas o idoso, como ele não tem tanta essa percepção, ele também acaba nem tendo sede. E o idoso, ele desidrata muito, é só ver pela pele, né? Aquela pele mais fininha, ressecada, que é própria mesma da idade. Ele toma às vezes água só com remédio, um pouquinho de água só com remédio. Então, se ele já não lembra de comer, então tomar água ele também não vai lembrar. Então a gente precisa estimular, e por isso que precisa ter alguém junto com ele. E né? Quem não gosta de água? Porque eu sei, é difícil, às vezes as pessoas não gostam de água. Tem idoso que não gosta. Eu conheço 2 pessoas da minha família que não gostam de água, que para beber 2 copos por dia é um sacrifício. O que a gente faz? Não existe nenhum substituto, né? Como é que eu posso te dizer assim, substituto de água não existe, a gente pode até utilizar um suco, chás, né, desde que não sejam chás muito diuréticos, porque senão vai fazer o efeito contrário. Chazinho de camomila, de erva doce, geralmente o idoso gosta muito de chazinho. Sim. Mas é assim, hábito é uma coisa que a gente constrói. Então, se não praticar esse hábito, justamente, com certeza não vai gostar de tomar água nunca. Então tem que ter essa prática todos os dias, tomando um copo, depois 2 copos, e aí vai indo para poder criar o hábito. Tá certo, Jaque. Mais alguma dica que você quer deixar para o telespectador da TV Araranguá? Primeiramente quero agradecer, né, que eu acho que é muito importante esse assunto, mas uma coisa muito importante, não seguir dietas da moda, tá? Isso acontece desde criança até o idoso. Quer emagrecer, descobri que estou com diabetes, que estou com colesterol alto, e aí fazem loucuras, ficam muito tempo em jejum, né, que é uma coisa que é muito prejudicial à saúde. Então respeite o corpo e vá procurar uma orientação. Jaqueline, então, para quem quer fazer uma consulta com você, aonde pode te encontrar, onde você atende e por qual contato? Então, é na Clínica Cardiovita, Clínica de Cardiologia e Nutrição, né, no Sombrio. É o 3533-1342, fica na Rua Luiz Coelho, número 213, sala 207, no centro de Sombrio, na Rua do Fórum. Certo, no centro de Sombrio, na Rua do Fórum, muito fácil, gente. Jaque, obrigado mais uma vez, saúde e prosperidade para você e com certeza que você continue cada vez mais deixando essas pessoas mais saudáveis através das alimentações que você passa para elas. Muito obrigada, igualmente. E eu me despeço por aqui.
Agradecendo em primeira mão o parceiro oficial do quadro Top Saúde, do programa Ponto de Vista, a Clinimagem que está sempre preocupada com a sua saúde, sempre trazendo as melhores e maiores tecnologias do mercado para você, telespectador. Portanto, precisando, passe lá na Clinimagem e você vai ter aquele atendimento caloroso da equipe que está aqui em Araranguá ou Criciúma. Obrigado e até o próximo programa. Olá, hoje trouxe para vocês um tema bastante complexo, mas de fundamental importância para entender o porquê muitas doenças se manifestam, que são as doenças psicossomáticas. Durante séculos, até Freud, admitia-se que as doenças eram causadas por agentes externos, isto é, vinham de fora para dentro. A partir daí, o conceito que existia passou por uma revolução, onde um novo conceito foi introduzido e de que as doenças também vêm de dentro para fora. Sendo que as primeiras doenças psicossomáticas incluíam as já citadas no programa anterior, como a úlcera, a asma, a hipertensão arterial, a enxaqueca e a artrite reumatoide. A ideia é de que toda a doença é psicossomática, ressalvo aqui as congênitas e as hereditárias. Vale dizer que o fator psíquico constitui a principal causa de doenças ao longo da vida. Partindo desse princípio, resolvi explorar um pouco mais esse tema. Vamos iniciar falando sobre a ansiedade. A ansiedade provoca uma sensação de que algo não está bem, e entre os sintomas manifestados está a tensão, nervosismo, tremores nas mãos, frio na boca do estômago e, nos casos mais intensos, está dores na barriga, como cólicas intestinais, urinárias também. Quem no dia a dia já não sentiu algo parecido? Creio que todos temos em função de uma ou outra situação. Isso acontece num primeiro encontro, numa entrevista de emprego, ao falar em público, entre outras situações e outros momentos. Quero deixar claro que a ansiedade não é uma doença, nem um prejuízo, visto que ajuda a pessoa a enfrentar dificuldades na vida, principalmente quando se vê em uma situação de perigo. Não poderia deixar de falar aqui da angústia, que é quando a pessoa sente um aperto no peito, que às vezes é acompanhado de dificuldade de respiração, pois a angústia é uma consequência da ansiedade, como se a pessoa não fosse dar conta do que tem para fazer. Surgem assim o medo e o estresse. Uma das formas de manifestação da angústia anormal é a chamada neurose de angústia, conhecida como hipocondria. É aquela pessoa preocupada demais, vê coisa onde não tem. Essas pessoas têm um medo danado permanente, sofrem por antecipação, veem perigo em tudo. O cérebro, assim, já fica em sobressalto, esperando que algo vá acontecer. Já a fobia é entendida como medo exagerado de perigos. Tem a fobia normal, que é medo de solidão, morte, de certos bichos. Porém, podemos destacar a fobia social, que acontece quando a pessoa receia falar em público, e o medo onde tem multidões. Tem um outro grupo, que é aquele que a pessoa tem medo de se sentir só em um espaço muito grande, que é o que chamamos de agorafobia. Estas pessoas, elas não conseguem sair sozinhas nas ruas. A fobia está sempre ligada a um conflito interior. Há que se considerar que existe também o comportamento cultural, como o medo de insetos, como a barata, por exemplo. Vale salientar também a síndrome do pânico. Ela é provocada pela tensão do organismo de modo tão intensa que desencadeia uma descarga do sistema nervoso, fazendo alterar as batidas do coração,
disparando, onde a pessoa passa a suar frio, sente falta de ar e sensação de sufoco, como se estivesse morrendo. Se imaginem nessa situação. Não é nada fácil. As causas da síndrome do pânico são variadas. Pode estar ligada a um distúrbio da genética e, na sua maioria, é de cunho emocional. Prosseguindo, vamos parar um pouco para entender o que tem a ver as doenças de fígado com o emocional. Hoje são muitos os casos que ficamos sabendo, seja de parentes e amigos. Podemos dizer que é um outro mal que desponta. Tempos atrás, o que sabíamos era que as doenças do fígado estavam relacionadas com bebidas alcoólicas. Nos últimos tempos, outras causas estão aí. Sabe-se que a grande responsável é a vesícula biliar e que a sua alteração está em íntima relação com o psiquismo e as emoções. Há milênios de anos, o desejo de conhecer a si próprio e ao corpo transitou pela mente humana e o coração vem sendo um órgão especial. É conhecido como sendo o órgão sede de vida e está também associado à sede de emoções. Por isso, explica-se a estreita ligação entre o funcionamento do coração e o sistema neurológico com as emoções. Sabemos que a ansiedade em excesso e os conflitos internos crônicos incidem em doenças cardiovasculares, principalmente as artérias coronárias. É causa predominante das doenças, sendo que o seu papel maior está o psiquismo, as emoções e o estresse. O coração é o seu grande alvo. Tal componente depende da profissão e do meio em que a pessoa vive. A pessoa que acumula hostilidade, aborrecimento, ódio, irritação e impaciência são fontes de descarga para a doença coronária, câncer e morte. Existem, para vocês verem, estudos que apontam os malefícios da repressão das emoções como 2 vezes maior entre os que reprimem comparado com as pessoas que dão vazão a esses sentimentos. Existe, de fato, como se sabe, uma estreita ligação entre o cérebro, as emoções e o coração, embora não se pode negar as condições externas, ambientais e sociais. O que conta com toda essa exposição é chamar a atenção para o limite de nosso cérebro. As coisas funcionam de maneira desproporcional que ele não dá conta. Não consegue suportar os tormentos, as preocupações. Sabe-se hoje que a doença surge primeiro por um período de luta constante contra o que lhe aflige. Vou retomar aqui alguns pontos sobre a asma. A asma é muito frequente na infância e está vinculada à mãe superprotetora. A mãe superprotetora não significa amor. Ao contrário, a mãe, quando não consegue resolver sua problemática interior, se apega na criança e a cerca com excessivo controle. Desse modo, as relações entre mãe e filho, quando ruins, escondem uma submissão, que, não sendo aceita, se traduz em asma. A asma seria o grito sufocado da criança e ou do adolescente. Na vida adulta, o quadro reaparece quando a pessoa tem que enfrentar situações de separação, seja de cargos, lugares, entre outras, como pessoas, por tornar a pessoa insegura, ansiosa com as suas alterações. Não é diferente os casos de problema de pele, onde muitas pessoas receiam exteriorizar os seus sentimentos, e a pele é a válvula de escape. A pele está vinculada com proteção. É a via de comunicação do estado emocional. Podemos citar a herpes, a urticária. Pois é, voltamos ao ponto. Quem não foi amado de forma adequada não consegue amar. Não amando, o corpo adoece. É fundamental o amor pela vida. Somente quando alcançarmos esse estado,
podemos dizer que nos aproximamos de nós e nos tornamos capazes de amar as outras pessoas. Seguindo com o fechamento do dia de hoje com esse tema, não poderia ser diferente o tema da próxima semana: o amor nas relações. Me aguardem e até lá! A Voelo Jeans está com a coleção Primavera-Verão 2015 de Remeter Suspiros. São peças descoladas que caem super bem no seu corpo e no seu bolso. Por isso, o jeans que veste você é a Voelo. Se não conhece, passa lá no Center Fábricas Araranguá e faça uma visita. Com atendimento VIP das atendentes Karina, Sandra e Carol. Um beijo para toda a equipe, em especial a Bruna e o Jonas, que são os proprietários da Voelo e acreditam no programa Ponto de Vista. Falando em roupas transadas, não posso deixar de citar a melhor academia da cidade, a New Formula Fitness. São aulas maravilhosas que fazem você sair com a sensação de missão cumprida. New Bike, New Jump, New Pump, aula de localizada e a musculação com aparelhagem novinha. E claro, com instrutores todos formados em educação física para melhor atendê-lo. Cidade Alta, 9955-3866. Sabor Danesa Doces Finos é a pedida de requinte e sofisticação em doces para a sua festa. A artista Nesa Dias e sua equipe cada dia mais se consolidam no mercado da região por seus produtos variados em gastronomia com preço justo e muito sabor. Ligue no 3524-4701 ou no 9955-4090 e faça o seu pedido. Suas festas não serão mais as mesmas. Procurando um espaço para seu evento, festa, formatura, casamento, aniversário ou uma reunião informal? Pois você já encontrou. O Espaço Festa sob a direção da promoter e decoradora Silvana Esmeraldino, profissional competente que vai te surpreender com seu trabalho. O Espaço Festa é lugar agradável e perfeito para seu evento. Faça seu orçamento pelo fone 99850698 e fale diretamente com a Silvana. A loja mais completa em aluguéis de roupa de gala e festas tais como noivas, noivos, daminhas, pajem, 15 anos, 1 aninho, bodas de prata, bodas de ouro, você encontra na frente da Praça Hercílio Luz, no centro da cidade. Noivas e casais oferecem as melhores ofertas para você arrasar em seu evento. Por isso, não se esqueça, aluguel é na loja Noivas e Casais, 3524-6913.